A paz e a graça do nosso amado Jesus seja com todos. Hoje nosso estudo está no Evangelho de Marcos, a segunda parte do Evangelho de Marcos, a partir do verso 20. Eu tenho como título A Lição da Figueira. No dia seguinte de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Interessante esse início aqui, porque os discípulos falaram para Jesus, pedindo a Jesus uma explicação sobre aquela figueira. E Jesus já tinha falado, já tinha demonstrado o que significava aquilo, da figueira estar verde, cheia de folhas, e chegar até ela e não ter frutos. Ele estava claramente falando sobre líderes religiosos, pessoas que demonstram ser, mas chegam até ela e elas não têm nada de frutífero, de saudável para oferecer. Ficou muito claro essa questão. E agora Jesus aproveita a situação para falar de dois assuntos muito importantes com a resposta dele para a pergunta dos discípulos a respeito da figueira estar seca até a raiz. Jesus agora vai tratar de fé e Jesus agora vai falar também sobre perdão. Então ele muda o foco, ele agora quer ensinar mais. E quer ir mais profundo do que uma simples figueira que para Jesus aquilo não era nada, né? Aí Jesus responde para eles assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Eu quero abordar este assunto para falar sobre o entendimento da palavra, sobre buscar na palavra só aquilo que me interessa. O final, né? A bênção final, mas não focar no si, principalmente no si. Se fizerem assim. Então, focam no final deste versículo. E tudo que pedirdes lhe será feito. Olha, a palavra de Deus, ela tem que ter contexto. E eu preciso fazer pergunta para a palavra de Deus. Então, se aqui está dizendo, tudo que pedires lhe será feito, mas tem um versículo anterior. E o que diz o versículo anterior? Olha, se vocês disserem a este monte, se vocês determinarem alguma coisa, se vocês pedirem alguma coisa e no seu coração vocês creem que será feito, tudo vai ser possível. Quer dizer, tem um si. Pode ser um monte. Pode ser um monte de problemas. Podem ser uma enfermidade incurável. Jesus tem poder para curar tanto uma doença terminal quanto uma enxaqueca.
Para Jesus, tanto faz. Mas ele deixa muito claro, vamos ler de novo. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, quer dizer, a dúvida tem que estar longe. E crer que vai acontecer o que disserem, quer dizer, eu preciso visualizar a minha bênção. Isso é crer que o que eu estou pedindo vai acontecer. Não quer dizer que eu estou orando e que vai acontecer de imediato, porque as coisas de Deus não funcionam assim, é no tempo de Deus, mas eu posso visualizar que aquilo que eu pedi a Deus, Deus vai fazer. Nós oramos pelos nossos familiares, oramos pela libertação deles, oramos pela cura e tantas outras coisas mais. Quando vai ser? Eu não sei. Mas eu visualizo a bênção. Mas eu creio no meu coração. Então, tudo que eu pedir, tudo que eu determinar em nome de Jesus será feito. Se eu não duvidar, se eu crer que será feito. E tem mais um detalhe. Por isso eu afirmo a vocês, veja bem o que diz aqui a palavra. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar aquilo que você está se prostrando diante de Deus, orando, clamando, e aí a hora que você sai ali da sua oração, você crê que no mundo espiritual aquilo já foi liberado, que no mundo espiritual aquilo já aconteceu, que você foi diante de Deus e lançou para Deus aquela questão. Mas o que acontece conosco, com a maioria dos cristãos? Primeiro, quer levar a palavra de Deus com versículos isolados. Tudo que pedirdes lhe será dado. Não é isso que está falando aqui. Tem um versículo anterior cheio de sis. E um deles diz assim: tudo que pedirdes, creiam que já receberam. Quer dizer, se eu já recebi, eu vou descansar. Não é verdade? Se eu já recebi, eu já posso louvar e agradecer a Deus por isso. O que a palavra de Deus fala sobre fé? Não é a certeza das coisas que não se veem? Não é a certeza das coisas que se esperam? Então está relacionado a esse versículo. Eu não visualizo, eu não sinto, mas eu creio que Deus me ouviu. E mais, a palavra de Deus diz assim, ó: se pedirdes alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. Significa, Ele te dá atenção. Ele atenta o ouvido, porque o que nós estamos pedindo é de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer que nós podemos pedir muita bobagem e muitas coisas que não é da vontade de Deus, tanto de um modo geral, quanto não é a vontade de Deus também para minha vida. Para minha vida não vai ser bom, Deus é Pai e Ele sabe. Então, se eu sei que o que eu estou pedindo está de acordo com a palavra de Deus, a salvação da família, a libertação da família, a provisão, a proteção de Deus, tá tudo na palavra, então é da vontade de Deus. Então eu posso crer que o Senhor me ouviu e que Ele vai me atender, porque é a vontade de Deus. Mas aqui ele diz mais: creia que você já recebeu. Então,
O versículo anterior, na verdade, nos dois versículos 23 e 24, me dá a condição de não duvidar, pedir e não duvidar, a condição de pedir e crer que será feito aquilo que eu pedi, quer dizer, eu visualizo a bênção, eu creio que no mundo espiritual ela já foi liberada para mim, e mais, quando eu orar, eu crer que aquilo que eu pedi, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já recebeu. Então, é o que eu disse há pouco. O que é crer que eu já recebi? Eu acredito que Deus me ouviu, que Deus me deu atenção, que o que eu orei é da vontade do Senhor, eu visualizo, eu espero confiantemente, eu descanso no Senhor, compreendo que Deus é Pai e tem o melhor para mim, e eu descanso no Senhor, eu entrego para o Senhor. Mas muitas vezes o que nós fazemos é ir lá e buscar de novo. Não me dá aqui, porque eu mesmo vou resolver. Não me dá aqui, porque está demorando demais. Então, é uma questão para a gente analisar. Tem que ter contexto. Não podemos meditar em versículos isolados. E aí sim ele fala, e quando estiver orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as suas ofensas. Olha que interessante. Parece que mudou completamente de assunto no versículo posterior. Só que a palavra de Deus diz que até para me ofertar, até para me levar a minha renda, os meus 10% no gasofilácio, se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu devo ir primeiro antes de colocar no gasofilácio. Resolver a questão, a ranhura, para depois ir no gasofilácio. Sabe por quê? O gasofilácio, na igreja física, vai aceitar. Tem problema de Deus. Mas existe um gasofilácio que é espiritual. Então, não vai ser aceito por Deus. Não vai ter o propósito que nós queremos. E relacionando a nossa oração, se nós não perdoamos, a palavra de Deus também diz que as nossas orações, elas não sobem até a Deus. E falando sobre o perdão, nós temos Mateus, no capítulo, só um minutinho, Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, vai contar a parábola tão conhecida que é sobre o empregado mau. Alguém devia uma grande fortuna para o seu patrão. E ele ia perder a família, bens, ele se prostra diante do seu patrão, seu rei, se compadece dele, perdoa as dívidas dele. E quando esse mesmo que foi perdoado sai para fora do palácio, do lugar que ele foi conversar ali, ele encontra um conservo que devia algumas moedas para ele. Ele o agarra, fala para ele pagar, ele faz a mesma atitude, ele se prostra, ele se ajoelha, faz a mesma coisa que ele fez com o rei, só que ele não perdoa e manda lançar ele na prisão. E o rei fica sabendo daquilo, fica indignado, chama ele para trás, fala, mas como que você faz isso? Eu te perdoei milhares de milhares. E você, por uma mixaria qualquer,
Você manda lançar alguém na prisão? E o final da mensagem é essa. Jesus termina dizendo: e isso é o que o Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Mandar lançar na cadeia e castigar até que pague a sua dívida. Algumas versões são até mais pesadas, né? Como se lançar no inferno. E é isso que Deus está querendo dizer. Que Ele nos perdoa, Ele sendo santo, o nosso pecado é como um valor impagável. Não tem como pagar. Mas o que eu devo ou o que me devem, eu devo perdoar. Porque é insignificante em relação ao que Deus me perdoa. E o perdão que eu recebo de Deus é condicionado a eu perdoar. Então é um assunto extenso, mas que fala tanto aos nossos corações. Porque se eu não aprendo a liberar perdão, isso é insignificante ao perdão de Deus para comigo, que eu não mereço, que foi pago um alto preço para que isso pudesse acontecer. Então a lição de hoje vem falando sobre fé, tão forte aos nossos corações, hein? E falando sobre perdão. Jesus aproveita uma figueira que ele amaldiçoou e que secou para falar de fé e para falar de perdão. Fica essa palavra para nossa meditação.